Ninguém falou nada, ninguém pronunciou nada, ele só queria, acredito que atenção. Como ele viu que ninguém deu atenção a ele, por ele já chegar mostrando arma e visivelmente muito bebido, ele desceu mostrando a arma na cintura para fora, cobrindo assim a camisa por dentro, e depois tirou a arma, ficou com a arma na mão. Qual deixou claro que não queria tal contato, pelo que o senhor sacou sua pistola e passou a efetuar disparos, sendo o primeiro em direção ao chão e o segundo em direção a Maiara? Porque lá é um local perigoso e a gente decidiu ir embora, que era melhor ir embora. Mas só depois que vocês acharam que o lugar era perigoso, antes vocês foram pra lá. E ninguém sabia que ele era policial, né? Aí quando alguém já sabe que ele é policial... Mas ele que atirou, né? E lá é um local. Foi ele que atirou, eles não atiraram nele. Essa é a história de Tiago, um policial militar acusado de tentar matar 2 pessoas com sua arma de serviço após assediar uma mulher na frente de uma loja de conveniência. Segundo a acusação, ele estava bêbado, se exaltou ao ser confrontado e disparou contra o grupo. Agora, ele está no banco dos réus para explicar o que aconteceu naquela madrugada. Eu sou policial militar. Qual é a sua graduação? Eu sou cabo da PM. Cabo da PM. Qual é o seu conceito na tropa atualmente? Excepcional. Quanto tempo o senhor tem de polícia? Mais de 11 anos. Responde algum processo criminal fora este? Não, senhor, nunca respondi. Responde algum PAD? Não, senhor. Sobre esses fatos aqui, o que o senhor tem a dizer? Se o senhor quiser falar, se não quiser, pode ficar calado. Sobre os fatos do que aconteceu, de início, quero desejar a todos um bom dia. E, de antemão dos fatos e relatos, eu estava saindo da casa do meu amigo, junto com Ivaneide, Fábio, Marcel. Como a gente não podia consumir bebida alcoólica lá, a gente fez um bolo para ele nesse dia, mês de junho, foi dia 7 de junho, se não me engano. A gente foi até o Sevilha. Naquele momento era o único local aberto e próximo da nossa residência. Atualmente todos morávamos no Tenoné, no bairro do Tenoné. Fui até o Jardim Sevilha, que também boa parte da minha família mora lá. Tia, tio, avó. E a gente encostou na conveniência, tinha lá 2 pontos. Um era da conveniência e o outro estava fechado. E esse Gilberto, quando eu cheguei, ele estava em pé, afastado do grupo. E ainda tinha mais uma pessoa, que eu fiquei sabendo que o nome dele se chama Max. Eu cheguei e olhei para todos, olhei, observei todos. Desejei boa noite a todos que estavam naquele grupo lá. Fui até o Max, é um rapaz de camiseta e short. Naquela época ele estava de chapéu. Amistosamente conversei com ele, perguntei sobre as pessoas. Na época eu era solteiro. Conversei com ele, irmão, naquela época, abre aspas, irmão, essas moças aí, elas estão sozinhas, elas estão acompanhadas? Ele falou que não sabia me dizer. Me direcionei até elas para dizer boa noite, tudo bem. Foi na hora que esse outro rapaz aí, que foi me informado que o nome dele é Gilberto, ele me chamou. Fui até ele, perguntei por que ele estava me chamando. Ele perguntou se eu era polícia. Acho que devido ter o volume na minha cintura, a pistola 940, ela tem um cabo que é muito aparente na camisa. Então eu não me atentei a isso. Em momento algum falei que eu era policial. E em momento algum me dirigi de forma ultrajante para as vítimas lá, naquele momento. E esse rapaz, eu acredito que enciumado, que eu descobri que ele tinha alguma relação com a dona Maiara, já na delegacia. Ele perguntou de forma bem enérgica se eu era policial. Aí a gente estava conversando em torno de uma distância de um braço um do outro. Aí ele perguntou bem enérgico: tu é polícia? Foi muito rápido. Quem vê o vídeo vê que é muito rápido. Ele pergunta se eu sou policial, né? Pergunta se eu sei o que é CV. Em seguida ele já vai com a mão na minha cintura. Eu não permiti,
em seguida já deu um empurrão nele e dei 2 tiros para baixo. Em seguida ele correu, eu fui em direção a ele para ver se ele ia puxar qualquer tipo de arma. Em seguida eu já chamei a todos que estavam comigo, inclusive o Marcel, que estava comprando, gritei por ele. Eu falei, bora embora daqui, que aqui tá perigoso, bora embora daqui. Né? Fiquei olhando para ver se não tinha mais ninguém querendo tentar contra a minha vida. Aquele momento ali, aquele ano, era o ano que tinha morrido, um ano anterior, 6 meses, tinha morrido muitos policiais, então a gente estava o policial estava, naquele momento, vivendo um momento de medo. Naquele momento eu me senti acuado e com medo. Ele tentou, acho que me intimidar, alguma coisa. Aí foi isso que aconteceu. Entrei no carro e saí em direção à minha casa, no Tenoné. Deixei eles na casa deles. E o senhor não disparou lá, não? Disparei 2 tiros pro chão. Tá ok. Perguntas, doutor Nadilson. Diga o nome das pessoas que estavam com o senhor lá. O nome delas, eu fiquei sabendo no processo. Então, se não me engano, é Mayra. Não, acho que estavam com o senhor no carro, que chegaram sim. lá. O Fábio, Marcel e a Ivaneide. Tá. Eles viram alguma coisa desses fatos? Eu não tenho certeza, até porque o casal estava atrás do carro. E o Marcel, ele estava na fila para comprar a bebida. Tá, e os demais que estavam com o senhor? Estavam onde nesse momento? Atrás do carro. Atrás do carro. E eles não se meteram em nada lá na confusão? Não. Após os tiros, eles chegaram a lhe botar no carro? Não. Ou foi espontaneamente o senhor que foi? O senhor que chamou eles para ir embora? Em nenhum momento eles lhe acalmaram nada, não falaram nada? Não, me lembro que quem veio falar comigo foi uma moça, não lembro quem era, e um rapaz, que era o Max. Eu lembro porque ele vestia uma camisa branca e um chapéu. E o senhor é da PM mesmo? Sim, senhor. Na época o senhor era da PM, né? Sim, e o senhor sabe o procedimento da PM, né? Tem um tiro, uma morte de um civil, tem que apresentar arma. Sim. O senhor fez isso? Eu comuniquei, na época eu era do quartel no comando geral, comuniquei meu superior imediato e perguntou se eu já tinha ido na delegacia. Eu disse que sim, eu queria registrar um boletim de ocorrência. Chegando lá, fui atendido por uma moça, não perguntei o nome dela. Ela disse que já tinha um inquérito aberto e que era para eu aguardar ser chamado. O senhor sofreu alguma penalidade administrativa por isso? Não, senhor. Não, nem ficou preso nem um dia? Não, senhor. Tá ok, satisfeito, excelência. Defesa. Bom dia, seu Thiago. Bom dia, doutor. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas. No momento que o senhor chegou, de acordo consta, até no depoimento na delegacia, o senhor começou a conversar com um cidadão denominado Maxi. Sim, senhor. Qual foi o teor da conversa? O que os senhores conversaram sobre o quê? Como foi uma conversa breve, a nossa estadia ali era breve, era comprar e sair. Então a gente conversou sobre as meninas. Só perguntei quem era, porque eu não queria confusão, obviamente. Ok. O Gilberto, a priori, foi até o muro, urinar, voltou, e aí você tentou também conversar com o Gilberto? Ele me convidou para conversar com ele. Tá, e na hora que ele lhe chamou, ele disse o quê? Ele perguntou se eu era policial. Ok. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. No momento que o senhor fez esse cenário devido à morte policial na cabeça, sacou a arma e efetuou. Quantos disparos o senhor efetuou? 2 disparos em seguida, um do outro. Um atrás do outro, famoso double tag. Legal. Pergunta é, o senhor vai pela frente do carro, o senhor vai seguir o Gilberto ou o senhor vai verificar se ele estava armado, ou se ele ia revidar, o que aconteceu? Eu não segui. Eu fiz o caminho até para ficar atrás do carro, porque o grupo estava lá. Tá. Na frente do carro. Segundo consta, uma das moças que estavam junto, a Mayra, ela
segura o senhor pelo ombro e pela mão. O senhor lembra disso? Não, ela não me segurou pela mão. Tá. O senhor falou aqui para excelência que o senhor é formado em educação física? Sim, senhor. Tá. Na educação física, até onde eu saiba, vocês têm uma disciplina chamada de defesa pessoal e artes marciais, não tem? Sim. Além disso, o senhor pratica alguma arte marcial? Eu pratico Muay Thai. O senhor é lutador de Muay Thai. Ok. Pergunta, Felipe. Pode começar? Bem, porque o pessoal não quer, vamos lá. Tá. Depois que o senhor efetuou o disparo, o senhor já percebeu que foi atingido alguém? Depois do disparo? Sim. Eu só percebi depois que eu chamei o Maciel. Tá. Em algum momento o senhor apontou a arma em direção às costas do seu Gilberto para efetuar o disparo a fim de ceifar a vida dele? O tempo todo para a posição sul. Tempo todo posição sul. Perfeito. Depois daí vocês foram para onde? De lá fomos para casa. O senhor comunicou lá no comando geral para o seu comandante, o oficial superior imediato, que houve esse incidente? Comuniquei. Foi aberto algum PAD contra o senhor? Não, senhor. O senhor precisou entregar a sua arma para ser periciada ou coisa do tipo? Não, senhor. Ok. Sabes me dizer, o doutor Felipe aqui quer que o senhor explique o que é essa posição sul? A posição sul é uma posição segura pro chão. Ela não é em direção ao pé e nem a qualquer pessoa que esteja na frente. Ok, é uma posição de segurança. Legal. Aí, vamos lá. Então não foi aberto nenhum PAD. O senhor teve que dar conta das munições que o senhor atirou, pediram para o senhor justificar o tiro? Me pediram para aguardar o inquérito. Para aguardar o inquérito. Tá. Lá o delegado disse para o senhor o que com relação, quando o senhor for fazer o boletim de ocorrência? Me pediram para voltar em outro momento, no dia que eu fui registrar o meu boletim de ocorrência. Falaram que já tinha um feito, que não precisava fazer outro. Pediu para voltar e iam me chamar para ser ouvido. Ok. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor ficou sabendo se fizeram perícia no local do disparo? Não fiquei sabendo. Não ficou. Em algum momento o senhor foi afastado das suas atividades policiais devido a esse fato? Não, senhor. Não? Ok. Excelência, tem mais perguntas, Excelência? O jurado tem uma pergunta para o réu? Microfone, por favor. Bom dia. Eu queria saber se a arma era de propriedade dele ou da PM. Bom dia. A arma era de propriedade da PM. Mais uma pergunta, senhores? Muito bem. Vamos aos debates, então. Eu trago o delegado. Bom dia. Doutor Nadil, suas perguntas. Bom dia. Conte para nós o que o senhor recorda desses fatos, tá? Bem, foram 4 anos atrás, mas eu ainda me lembro das investigações, né, que ocorreu ali próximo a Sevilha, em que houve disparo de arma de fogo de uma pessoa que estaria em um veículo e após o disparo evadiu-se do local. Através das investigações nós chegamos à placa do veículo, que pertencia a uma outra pessoa, que repassou para uma revendedora de carros e posteriormente repassou para o réu. E através disso que nós conseguimos identificá-lo. Ouvimos todos os que estavam na cena, né? Ouvimos também o réu, e ao final das provas colhidas, nós constatamos que de fato houve uma tentativa de homicídio, né? Porque ele atirou em direção às pessoas e produziu o resultado que nós vimos ao final da investigação. A arma dele chegou a ser apreendida? Não, excelência, não chegou não. Não. E ele foi identificado como policial militar? Sim, foi identificado, porque depois nós fizemos a convocação através do batalhão. Foi possível fazer o exame de alcoolemia nele para saber o estado de embriaguez dele? Não, porque ele não foi preso em flagrante. Isso foi depois que foi descoberto toda a situação. Foi feita uma investigação para podermos chegar a ele através da placa do veículo que ele estava conduzindo.
Tá, aí foi só uma pessoa atingida, só uma moça que foi atingida pelos tiros, né? Foi a Maiara. Não chegou a ser feita perícia no local, não, para ver a quantidade de disparos? Não, porque isso foi depois, né? Não foi tudo de imediato. Depois que foi repassado para nós, que nós começamos. Não foi de imediato. Tá. O senhor já conheceu de outras ocorrências ou não? Não, nunca. Certo. Obrigado, satisfeito, excelência. Bom dia, delegado. Bom dia. Delegado, durante o inquérito, além das testemunhas que foram as 4 pessoas envolvidas no fato, o senhor ouviu mais alguém, como alguém lá da conveniência, alguém do lanche? O senhor chegou a ouvir alguém? Não, dessa parte não, porque a gente expede a admissão, os investigadores vão fazer, mas naquela época foi um momento complicado, era pandemia, no auge da pandemia, nós estávamos também com vários servidores adoentados, né, acometidos da Covid, e após a emissão do relatório de emissão, eles colocaram que não conseguiram encontrar outras pessoas. E geralmente, em locais onde existem crimes violentos, disparo de arma, aquelas coisas, as pessoas, elas se eximem de prestar depoimento. Elas não querem se envolver. Elas ficam com medo porque não sabem. De repente pode ser questões de criminosos que agem na área, pode ser, às vezes ficam com receio de policiais que não têm uma conduta ilibada. Acontece dessas coisas. O senhor chegou pelo menos a perguntar lá na loja de conveniência se tinha alguma câmera que chegou a filmar o fato ocorrido? O senhor chegou a fazer essa diligência? Através da ordem de missão que foi encaminhada, né? E foi passado para os investigadores fazer esse levantamento. Tá. Mas ao retornar eles colocaram que não verificaram, não conseguiram. Não consegui. O senhor já falou para o doutor promotor que não houve a perícia no local. Então a gente não sabe quantos tiros foram. A gente já sabe, mas naquele momento o senhor também não sabia. Eu lhe pergunto, o senhor fez este inquérito baseado somente no depoimento da senhora Maiara, Maíra, Gilberto e Wesley? Sim. Sim? Deles e também no próprio que foi respondido pelo réu. Certo. Sem mais perguntas, excelência? Não, obrigada, excelência. O jurado tem uma pergunta a fazer? Posso dispensá-lo? O senhor está dispensado, doutor. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Retirem o réu e tragam a Maiara Regielen. Bom dia. Bom dia, senhora. Seu nome completo? Maiara Regielen Carvalho de Souza. Dona Maiara, só tem um parentesco, amizade ou inimizade com o réu? Não. Bem, a senhora também é vítima, né? Isso. Eu vou deixar de lhe compromissar, vou lhe ouvir como informante. A senhora vai responder perguntas agora do promotor, doutor Nadilson. Doutor Nadilson, suas perguntas. Bom dia. Bom dia. A senhora foi a vítima que foi atingida por disparo, é isso? Isso. Tá. Conte para nós o que aconteceu lá naquela noite, né? Que era mais de meia-noite. Nós estávamos, eu, minha irmã, meu primo e meu esposo, e o rapaz chegou num carro branco, ele, mais dois rapazes e uma moça. E como estávamos só nós 4 numa conveniência, aí ele desceu do carro já armado, mostrando na cintura a arma, só que aparentemente muito embriagado. E ao mesmo tempo, quando ele desceu, que ele se direcionou, e eu estava de frente com ele, e eu vi que ele estava armado, e fiquei todo o tempo. Só que eu fui, como eu de frente, ele com farol, eu fiquei todo o tempo prestando atenção, porque eu vi que ele estava muito bebido. E nesse meio tempo ele ficou por lá, ficou tentando puxar conversa com a gente, e aí começou a ficar falando que ele era da Rotan. Eu sou da Rotan, e sendo que ninguém perguntava, ninguém falava nada com ele, e as outras 3 pessoas que estavam com ele, desceu, ficou um pouco afastado da gente, só ele que ia ficar indo próximo, por ser em frente a uma conveniência, e era um local assim, que
podia encostar qualquer pessoa. Nós estávamos ali, mas ao mesmo tempo, ele que ficava se aproximando da gente. E aí foi que ele veio próximo, querendo puxar conversa com a minha irmã. Só que a minha irmã não viu que ele estava muito bebido e todos nós percebemos. Ele começou a querer puxar conversa com ela e falando, ei, eu sou da Rotan, e com a arma já na mão. Aí foi que ele foi até os amigos dele, as pessoas que estavam com ele, as outras 3 pessoas, e aí foi que ele, quando voltou, ele deu um tiro pro chão. Quando ele deu um tiro pro chão, eu levantei, que eu estava numa cadeira de praia, como a conveniência era tempo de pandemia, ela não estava aberta, assim, colocou mesa, nada. Nós estávamos de carro e aí a gente estava com as cadeiras, nós colocamos a cadeira à frente do carro na conveniência, e foi que ele veio e atirou no chão. Eu levantei. Quando eu levantei, foi que ele foi atirar, assim, o outro tiro foi em direção já da barriga do meu esposo. E foi que eu chamei minha irmã, quando eu fiz... Era seu esposo? O nome do seu esposo? Gilberto. Tá. Quando eu virei, para chamar minha irmã, nesse sentido que eu fiz, eu senti que o tiro pegou na minha costa, já foi o segundo, pegou na minha costa, que veio pegar no meu braço. E aí eu gritando, aí foi que a minha irmã, que quando percebeu que tinha pego em mim, foi que ele começou a vir querer para cima da gente, não sei se ele ia atirar novamente, e aí ela segurou ele, nisso que ele deu, que a gente se afastou, ele deu a volta entre o carro, aí a minha irmã parou e segurou ele. Aí ele viu que aí eu acredito que nessa hora que ele viu que ele tinha feito besteira e parou. Aí pegou a moça que estava com ele, gritava, toda vez você faz isso, toda vez ficou repetindo, várias vezes falando isso, bora embora, embora, embora. Aí entrou no carro e seguiu rumo Icoraci. Entraram no carro e foram embora. E foi que me direcionaram para UPA, para emergência. Como foi que pegou o tiro em você na costa, foi? Foi. Pegou aqui na minha costa e varou e no meu braço. Esse mesmo tiro que acertou no braço. A senhora fez cirurgia no braço? Fiz cirurgia. Tem alguma limitação? Eu fiquei... Esses 2 dedos daqui ficou com um pouquinho de dificuldade de movimento. De movimento, e o osso que ficou esse... E fiquei 4 meses afastada do serviço. 4 meses afastada. A senhora chegou a fazer o laudo complementar, a perícia? Fiz todo. Não sei se foi juntado. A senhora pode mostrar o seu braço? Posso. Para os jurados? Varou, o tiro não ficou. Deixa eu levantar o braço aí. É bom de longe. Tá. A sequela ficou bem maior que o daqui. E vocês não conheciam ele? Não. Ou essas pessoas que estavam com ele, não, né? Não, também não. Nunca tinha visto, nunca. E assim, por ele ficar repetindo, nós pegamos a filmagem, pegamos a placa do carro, fomos à delegacia, fizemos todo o procedimento, aí fomos ver o que ele realmente era, porque nós quando somos lesados por coisas que a gente... no meu caso, a gente não sabe uma pessoa fazer o que fez. A gente não sabe o que daqui para frente a gente pode acontecer. E vocês estavam bebendo lá ou não? Estávamos. Todos? Sim, mas bem como eu falei, estávamos bem, só nós mesmo, não tinha outras pessoas. Mas tinham bebido quantas cervejas? Tínhamos realmente tinha acabado de chegar. Não estavam bebendo em outro lugar não, né? Não. Pode tomar só. Defesa? Não terminei, não. Desculpa, terminou, não precisa ser nada. Antes desses tiros, vocês chegaram a discutir, ou ele a discutir com alguém, nada. ou com o Gilberto, nada?
ninguém falou nada, ninguém pronunciou nada, ele só queria, acredito que atenção. Como ele viu que ninguém deu atenção a ele, por ele já chegar mostrando arma e visivelmente muito bebido, só ficamos na nossa ali e continuamos como estávamos. Só que ele ia lá e voltava nesse... Ele estava paisana, não tinha como vocês saberem que ele era policial militar. Vocês souberam porque ele falava que era da Rotan, isso? Isso. Ele estava de camisa branca, bermuda jeans, sandália. Ele desceu mostrando a arma na cintura para fora, cobrindo assim a camisa por dentro, e depois tirou a arma, ficou com a arma na mão. Tá. Mostrando, né? Foi. E as pessoas que estavam com ele fizeram alguma coisa? Levaram ele? Não. Pediram? Só depois que ele realmente atirou. Aí a moça quem gritava era ela. A moça que estava com ele, que ficava gritando toda vez que ele fazia isso. Aí acredito que, pelo que ela falou... Não... Eles te colocaram ele no carro, foi? Foi. Aí a sua irmã segurou no braço dele? Foi não, isso? Ele correndo com a arma na mão, aí foi que ela parou, segurou assim no peito dele. Na filmagem dá para aparecer visivelmente que ela segurou e ela falou, vai-te embora para ele, que ele tinha feito besteira. Vai-te embora, olha o que tu fez, tu atingiu minha irmã. Ela gritava mesmo. Só que no momento ali é uma coisa tão rápida que a gente quer, ao mesmo tempo que a gente quer defender todo mundo. E eu tentando acalmar minha irmã, que ela estava mais nervosa que eu que peguei o tiro. Ela estava mais nervosa e eu com medo dele atirar nela. Deixa eu lhe perguntar, foi quantos tiros que ele disparou? O primeiro tiro foi bem ao meu lado, assim, ao lado, onde eu estava assinado, foi no chão. Quando ele atirou no chão, eu me afastei. Aí foi o segundo tiro, que ele atirou em direção que eu virei para gritar. Quando ele tirou, eu levantei e chamei minha irmã. Porque como ela ficou, eu do lado já percebendo, ela ficou muito assustada. E eu acredito que não sei. Ela falou que ela fechou o olho e tampou a orelha. E aí eu gritei por ela fazendo esse movimento. Quando eu fiz esse movimento, eu senti logo no braço. Que na filmagem dá pra ver que eu levanto meu braço, nem senti tanto na costa. Foi no braço mesmo que foi a dor maior. E aí eu gritei por ela e foi que ele veio na nossa direção, por ele estar bem próximo, mas ele mesmo, a gente na hora do tiro, eu me afastei mais. Aí ele veio na nossa direção e ela segurou ele. Mas ninguém falou nada, ninguém chegou a falar nada pra ele. Foi mesmo uma coisa assim que ninguém esperava. Quando ele deu o segundo tiro, o Gilberto correu? Todos, eu e ele principalmente, corremos. Só que o meu primo, que vai também, que vai testemunhar que está aí, ele e minha irmã ficaram paralisados. Nós se afastamos e eles continuaram no mesmo lugar, assim. Só que como foi tão próximo de mim, e eu vi que o primeiro tiro foi no chão, e quando ele levantou a arma, que eu vi que ele levantou a arma, e na minha direção foi que eu me afastei rápido. E eu chamando minha irmã, olhando para ela, só que ela tão assustada. Aí a reação dela foi realmente parar ele. Foi na hora que acredito que ele caiu em si e viu que a besteira que ele estava fazendo, por ele já, com certeza, como ele falava que ele era Rotan, ou todo o tempo repetindo, ele foi ver o que realmente ele tinha feito uma besteira naquele momento. Tá, e a senhora viu ele correr atrás de alguém, perseguir alguém na hora? Foi. Ou correu atrás do Gilberto? Como foi? Como eu e ele viemos para esse lado, só que chegou no momento que eu fui só e o meu esposo voltou. Quando ele voltou entre o carro, foi nessa hora que ele deu a volta para um lado e o meu esposo para o outro, quase de frente foi que a minha irmã parou. A senhora foi atingida no primeiro disparo? Não, no segundo disparo. Né? O primeiro foi no chão.
Tá, nesse momento do segundo disparo, a senhora estava de frente ou de costa? Na verdade, eu estava de lado. Uhum. E as outras pessoas que estavam com a senhora? A minha irmã estava eu de lado. Meu esposo já estava atrás de mim. A minha irmã já estava de frente, assim, meio de lado comigo, e o meu primo ao lado também. Só que eles estavam de frente para ele. E eu e meu esposo de lado. Entendi. E depois disso, como ficou? Teve ameaça? Vocês ficaram com medo? Como ficou a situação? Ameaça não. É como eu falei. Somos cidadãos, trabalhamos. Precisei me afastar do emprego. 4 meses fiquei afastada. Retornei depois, hoje, 4 anos após, né? Lembrança agora só. Teve a audiência dia 19 de setembro de 2021, que ele alegou que não fez, mas nós temos as provas, temos os documentos, tudinho, dos laudos, tudinho. Houve alguma indenização, alguma reparação para vocês? Não. Tá. Excelência, desculpe, eu queria que fosse exibido o vídeo, para ela mostrar lá no vídeo quem era ela e quem era a irmã dela, tá? Eu tenho ID aqui. São 2 IDs. É ID 87229888 e o outro que consta 87229891. Ele chegou a se dirigir até sua irmã, falar alguma coisa para ela? Sim. O que ele falou? Ela falou que ele queria conhecer ela, perguntou o nome dela. Aí ela falou que só era para ele poder ela ficar ali, que já estávamos indo, que era para ele se afastar. Sabe dizer se ele chamou ela de gostosa? Sim. Uhum. Ela falou que sim. O Gilberto chegou a comentar com vocês lá na hora, falou assim, esse cara não respeita ninguém. Chegou a falar alguma coisa, baixinho, conversar? Na hora, ele só falou pra ele que era pra ele realmente ficar, todos nós, assim. Eu não falei, eu não cheguei em nenhum momento a falar com ele, só pedi pra ele, só pedi pra gente, né, ficar pra cá, pra ele não ficar... Tipo, ter possibilidade de ele estar ficando ainda, como ele já estava fazendo. Aí foi que ele falou pra ele que era pra ele não ficar próximo, não fique próximo. Só que meu esposo, na hora, nós ficamos muito nervosos, principalmente assim, por a gente ver que ele estava muito bebido. Ficamos com a arma na mão todo o tempo, ele, né? E aí a gente ficou nesse receio dele acontecer disparo, ele do jeito que ele estava ali no momento. Foi após ele falar que não era para ele ficar próximo que ele atirou, foi isso? Foi. Deu o primeiro disparo? Foi, isso, que foi no chão. Tá. No primeiro, tá claro, né, que a senhora disse que o primeiro tiro foi para o chão. E esse que atingiu a senhora, como foi? Tá bala aqui na conveniência do Marcelo. A senhora vai ver o vídeo e explica. Eu estou aqui, ó. Vai, aqui, gente, não é tu que gosta de vir pra cá, ordinário. Assista primeiro. Tá difícil, mas... Muita bala aqui na... A que tá sentada na cadeira, né? Essa cadeira aqui, ó. As 2 cadeiras, eu estava em uma, meu esposo em outra. Quando o primeiro tiro, aí dá essa fumaça. Peraí, doutor, excelência. É bom exibir primeiro o vídeo, ela assiste, aí depois a gente aponta, né? Porque tá na frente do vídeo gerado. Muita bala aqui na conveniência do Marcelo. Aqui de costa, essa aqui sou eu de costa. Minha irmã bem aqui. Vai, gente, não é aí tu que gosta de vir pra cá, ordinário. No braço. Meu esposo, minha irmã puxando meu esposo. Ela vai correr. Olha, ele vai... Policial de... As 2 cadeiras, eu estava daqui, eu sou essa. Essa sou eu.
Não, foi no chão primeiro. E, gente, não é tu que Agora, gosta de eu vir. peguei o tiro no braço. Foi na hora que eu levantei o braço. Foi que eu... Ele tá ao lado daquela moto lá, ó. Esse carro aqui é o carro dele. Esse carro aqui, é. É. Pra cá, ordinário. Aí, olha, os amigos dele lá com ele. Lá vai, ele vai, de O policial preta. ficou doido, começou a atirar em todo mundo, ladrão. O vídeo vai dar mole. O que cortou essa menina aí foi a caixa A moça que tava com ele. Lá vai, ele bem aqui passou. E atirou pra baixo, por isso que pegou ali. Olha, meu esposo cai. O filho da puta tá revirando pra... Será que ele não tá com medo? Minha irmã parou ele bem lá ao lado do carro. Muita bala aqui na conveniência do Marcelo. Vai, gente, não é tu que gosta de vir pra cá, ordinário. Minha irmã puxou. O policial ficou doido, começou a atirar em todo mundo, ladrão. Vai dar mole. O que cortou essa menina aí foi a casca do concreto que tirou um buraco aí. E atirou pra baixo, por isso que pegou ali. O filho da puta tá revirando. Muita bala aqui na conveniência do Marcelo. Vai, gente, não é tu que gosta de vir pra cá, ordinário. O policial... Ok, obrigado, satisfeito. Defesa. Bom dia. Bom dia, senhora, dona Maiara, né? Bom Dona dia. Maiara, a senhora prestou, no decorrer desse inquérito, 3 depoimentos. A senhora lembra de todos que a senhora prestou? Sim. Lembra? Tá. A senhora disse no primeiro depoimento que, após a senhora levar esse tiro, um dos amigos do réu teria chegado próximo à senhora e teria falado: a senhora foi atirada, a senhora quer que eu conduza a senhora ao hospital? A senhora lembra disso? A senhora confirma que houve essa comunicação ou não? Sim, teve. Teve? Tá. Vamos voltar um pouquinho agora quando eles chegaram, tá? Quando o réu chegou, vocês também estavam bebendo? Vocês estavam bebendo? A senhora já falou, mas eu gostaria que a senhora confirmasse. Sim, estavam bebendo, né? Aí ele passou e ficou aqui atrás de vocês. Vocês estavam nessa cadeira, pelo que eu entendi? Ele não ficou atrás, ele ficou ao lado. Ao lado, aqui. Isso. E pra você ver que no vídeo eles estão mais lá, os amigos dele, só ele que estava mais pra cá. Certo. Houve alguma comunicação entre o seu Gilberto e ele quando ele chegou? Não. Não? Não. No primeiro depoimento, a senhora falou que ele teria falado para o seu Gilberto assim, teria tocado no seu Gilberto teria falado sem digital. Então não houve essa comunicação? Não. Houve a situação de que o seu Gilberto teria ido urinar em um muro, quando ele voltou, eles ficaram se encarando? Também não. Então, não esse teve depoimento, nada disso. então esse depoimento prestado na delegacia no primeiro momento não é verdade? Na verdade, quando ele chegou, ele já direcionou pra gente, pra você ver que o carro dele ficou bem à frente. Ele já deixou o carro com o farol ligado na nossa frente e já desceu falando que ele era Rotan. Então, mas em nenhum momento ninguém chegou e falou nada a ele. Tá. Então, esse depoimento que a senhora prestou na delegacia no primeiro momento, a senhora discorda, porque a senhora disse lá na delegacia que seu esposo, teria ido urinar perto do muro, quando voltou, os dois ficaram se encarando. Não é verdade? Não, ele não ficou encarando ele. Tá, perfeito. Vamos na mesma dinâmica. Aí ele chegou e não houve nenhum comentário, a não ser o réu ter falado para sua irmã chamado de gostosa. Foi todo o tempo ele queria realmente chegar próximo da minha irmã, sendo que nós estávamos afastados e ele queria ter o contato com ela. Pelo que eu vi na imagem, a senhora estava aqui e o seu Gilberto para cá, correto? E ele estava ali. Não, ele estava mais lá. Mais pro lado do seu Gilberto? Não, o rapaz estava mais para lá. Pra trás. Pra cá. É. Certo. Só que ele vinha e voltava lá onde os amigos dele
estava. Tá. Aí aconteceu, sem motivo nenhum, aconteceu o primeiro tiro. Foi isso? Não, ele voltou já com a arma na mão. Ele já estava com a arma na mão, mas ele voltou. Aí foi que ele veio e o meu esposo falou para ele só poder se afastar porque estávamos ali e já íamos embora. Aí ele foi que ele atirou no chão. Foi nessa hora que ele atirou no chão, levantei e se afastei. Para você ver que eu me afasto. E aí ele dá o segundo tiro sem ninguém falar nada, porque nós estávamos já longe dele. Foi sequência, um tiro e o outro tiro, ou foi sequência? Primeiro um tiro, primeiro passou no chão, e depois demorou um Não. pouquinho? Foi sequência? Sequência. Aí eu queria que a senhora, realmente, só para a gente entender, esse tiro que a senhora acabou de mostrar aqui, ele pegou aqui na senhora, correto? Foi. Nisso aqui. E daqui ele veio e pegou o seu antebraço. Foi porque eu fiz esse movimento para chamar minha irmã, quando eu virei para chamar minha irmã. Pegou, o outro realmente pegou e passou e foi pro meu braço. Tá. Na virada. Num dos seus depoimentos... Para você ver que num vídeo aparece que eu viro e eu levanto o braço por ter o motivo... Eu vi. Por isso que eu quero lhe perguntar. Em um dos seus depoimentos, a senhora disse que a senhora virou de frente e viu ele atirando aleatoriamente em relação a vocês. A senhora, então, nesse depoimento, a senhora não falou a verdade? Não, ele atirou pra gente. Não, não fala, doutor, em nenhum momento que foi tiro aleatório nos depoimentos. Não, ela falou, doutor. Ela falou. Aleatório nenhum. Segundo, ele levanta em audiência, ela falou. Excelência, por ordem. Em audiência, ela disse... Só um minuto, tá, dona Ana Maria? Ela disse em audiência que ela virou quando ela viu ele atirando em direção a eles aleatoriamente. Isso está gravado nos áudios. Estávamos bem ao lado dele. Então a senhora não falou a verdade no dia da audiência? Estávamos bem ao lado dele, não tem... Não, só responda a minha pergunta, dona Maiara. No dia da audiência, a senhora não falou a verdade, foi isso? Falei a verdade, sim, prova o vídeo. Falou a verdade. É uma coisa totalmente diferente, questão de ordem, né? Tá. Tiros aleatórios e atirar aleatoriamente, é diferente, doutor. É ela que falou, doutor, que o tiro foi aleatório. Do tiro aleatório. Agora, ela que atirar falou... aleatoriamente é outra coisa. Pois é, mas ela que falou. Eu estou só perguntando se ela confirma. Ela falou que ele não mirou numa vítima específica, isso que ela falou. Tá. Agora vamos para o segundo momento. Ele corre, não é? A sua irmã, qual é a altura da sua irmã? A senhora tem noção da altura dela? É um pouco mais baixa que eu. E qual que é o peso da sua irmã? Nesse tempo ela estava bem mais forte. Bem mais forte. Mas não muito forte. Tá. Quando a senhora vê, aí ela aparece, ela puxando o seu Gilberto, eles dão a volta aqui e... A senhora chegou a ver o réu atirando em cima do seu esposo, ou o seu esposo caiu e ele foi embora? A senhora viu ele atirando? Não, ele não atirou porque minha irmã segurou. Porque se ela não parasse ele, provavelmente ele ele só não atirou porque ela segurou ele. Mas na imagem aqui... A sua irmã, é só de que a sua irmã fica até aqui e depois ela sai e ele vem pra cá. E seu Gilberto, que já estava caído, se levanta e vai embora. E ela ficou segurando todo esse tempo? Ou ela ainda soltou ele? Ficou segurando. E após que ela segurou ele, que aí foi que o rapaz pediu pra gente ir, eu disse, vão embora, só mandava eles irem embora de lá. Porque do jeito que ele estava, embriagado, ele podia fazer mais. Em depoimento, a senhora disse que estava a dona Maíra, a senhora, acho que era Gilberto, mais um primo, e tinha Maxi e Inara. A senhora lembra dessas pessoas? Não. Não viu Maxi, não viu Inara? Essas pessoas que aparecem no vídeo, como é uma conveniência, já estavam lá. E nós estávamos mais para cá. Eles chegaram, ficaram mais um pouco para lá. E aí foi, na filmagem, quando nós fomos pegar, não queriam, na verdade, não queriam nem liberar as imagens para a gente. Foi que tentamos entrar em contato várias vezes com o dono de lá, não queria liberar. Foi que depois que acredito que conseguimos, pela insistência. Aí foi que falaram as pessoas que estavam lá. Quando vocês foram na delegacia, vocês solicitaram para o delegado para que ele ouvisse outras pessoas? Não. Não. A senhora conhecia o Max e a Inara? Não.
O seu primo conhecia o Max e a Inara? Não, também. Não? Só fomos nós 4. Ah, tá. Sem mais perguntas. Bom dia, dona Maiara. dia. Foi vocês que conseguiram esse vídeo, foi? Isso. Foi. E vocês entregaram aonde eles? Na segunda, nós entregamos na segunda audiência. Na segunda audiência? Online, isso. Vocês entregaram como? Pelo celular, porque foi online. Vocês passaram pelo celular? Foi. Tá. Sabe me dizer se esse vídeo ele tem a íntegra dele ou só tem essa parte aí? Foi o vídeo que conseguimos. Foi só isso que ele lhe mandou? Foi. Delegado, no momento algum delegado foi lá, tentou achar esse vídeo? Acredito que sim. Mesmo assim não falava pra ele que não tinha? Logo, passou um tempo, fechou a conveniência, já hoje em dia nem é mais conveniência lá. Depois de quanto tempo vocês conseguiram esse vídeo? Foi logo, assim, com uns 2 meses. Uns 2 meses? Mas vocês só entregaram na segunda audiência? Foi porque eu passei no CD, passei pro CD para colocar para entregar na seccional. E aí, como chegou no dia da audiência, falaram que não tinha, o juiz falou que não tinha, aí foi que nós encaminhamos pelo contato. Perfeito. Sabe dizer se chegou a ser periciado esse vídeo? Não, acredito que não. Perfeito. A sua irmã é a Maíra, né? Mayra. Tá. Ela vai prestar depoimento hoje? Sim. Vai? Perfeito. Essas cadeiras que estão na imagem, elas eram suas? Hã? Essas cadeiras aqui que estão na imagem, você consegue ver 2 cadeiras de praia? Sim, era todas. Eram suas? Isso. Eram. Perfeito. Vocês moravam ali próximo? Sim. Tinha o costume de todo dia. Você morava no Sevilha? Não foi. Realmente foi a primeira vez nisso. Primeira vez que vocês foram, já levaram a cadeira de praia, já ficaram sentados lá? Porque, na verdade, nesse dia foi um domingo. E aí, como moramos próximos e aí fomos normal, como um dia qualquer. Como eu falei, somos cidadãos, também temos vida própria. E aí fomos pra lá. Tá. Em sede policial, vocês chegaram a falar que vocês estavam ingerindo bebida alcoólica também? Como é? Em sede policial, vocês chegaram a falar para o delegado, olha, a gente estava bebendo também lá quando ele chegou? Falamos. Perfeito. E até falei que nós tínhamos acabado de chegar lá. Perfeito. Vocês moram no Sevilha? Não. Perfeito. Em algum momento anterior, a gente quer, na verdade, anterior a esse vídeo, né? Porque a gente quer ver o motivo, a situação toda inicial, mas não existe. Vamos lá. Posteriormente, você chegou aí chegou a lhe procurar, a tentar ajudar de alguma forma? Ele é advogado? Você é advogado? Sim. Acredito que nesse vídeo nós éramos mais, como eu fui a vítima, eu acredito que eu estava mais querendo as provas do que ele, porque ele todo momento estava alegando que ele não fez nada. Ele não fez nada, mas como você vê... Não, eu tô... Como você diz, porque... Eu não estou dizendo nada, eu estou lhe perguntando. Eu estou lhe perguntando, não estou dizendo nada, eu estou lhe perguntando. Porque você periciou o vídeo, você tem o vídeo, foi o vídeo que repassaram. Não pode dizer que você periciou, até porque não é competência sua periciar, né? Eu só perguntando por questão de lei, né? Como foi que esse vídeo chegou e veio parar aqui, entendeu? Eu não estou, em momento algum, criticando você, tá? Eu estou só tentando esclarecer os fatos para poder clarear a mente do jogador. As pessoas que vão julgar ele, não sou eu, tá? Perfeito. Acho que é só, doutor. Da minha parte é só, excelência. Só me esclarecer uma coisa. Só disse que o tiro que foi pegou a senhora, seria em direção ao Gilberto, é isso? Isso. Aí não pegou nele, pegou na senhora. Foi. Tá. A senhora viu, ele teria mirado para o Gilberto. Isso, o primeiro tiro que foi no chão, o segundo quando ele já levantou a arma... E ele levantou a arma em direção ao Gilberto? Foi.
E o Gilberto estava do seu lado direito. Ao meu lado. Direito. É, assim, um pouco atrás de mim. Pela imagem lá, ele estava pro seu lado direito, não é isso? Isso. E, então, na posição que a senhora estava em relação ao Gilberto, e ele, não tendo pegado no Gilberto, pegou na senhora. É isso? Mesmo Isso. disparo que ia em direção ao Gilberto, pegou na senhora. Isso. E eu acredito que, na hora, ele deve ter se ofendido por ele ter pedido para ele se afastar. Certo. O jurado tem alguma pergunta a fazer? Pode dispensá-la? Só está dispensada. A Mayra Rafaela. Bom dia, senhora. Bom dia. Seu nome completo? Mayra Rafaela Carvalho de Souza. Dona Mayra, a senhora tem algum parentesco, amizade ou inimizade com o réu? Tem algum ressentimento contra o que aconteceu em relação a ele? Sim. É minha irmã, né? Tá. Eu vou lhe ouvir como informante. Perguntas do MP. Bom dia. Bom dia. Conte para nós o que aconteceu lá. Vocês estavam nessa conveniência, nesse lanche, era? Sim. Quem estava lá? A senhora, mais quem? A minha irmã, meu primo e o esposo dela. O Gilberto, né? Sim. Tá, conte para nós o que aconteceu. Assim, foi muito rápido. No caso, eu cheguei, eu acho que já tinha meia hora que a gente já estava por lá. Aí foi que chegou, né? Esse carro, com ele, 3 rapazes, contando com ele e uma moça. A etária acho que de uns 40, quase 40 anos. E a todo tempo, quando ele saiu, eu não vi tanto porque eu estava de costa, né? Uhum. E quando ele saiu do carro, a minha irmã, que já estava de frente para Augusto Montenegro, eu de costa, viu que quando ele saiu do carro, alterado, no caso que ele queria beber, dizendo que ele queria beber, que ele queria curtir, quando ele saiu do carro, ela viu, né, a arma na cintura dele. E quando ele saiu, ele me avistou de costa e ele começou a falar, morena gostosa, não sei o que, esse tipo de insinuação dele. E tanto que o meu cunhado, né, olhou e disse, tipo assim, não respeita. Oxe, não respeita. Eu não sei se ele leu os lábios dele, entendeu? Aí foi que ele saiu de lá, foi a cumprimentar, falar, não sei, tocou no ombro do meu cunhado. E a gente não quis, realmente, ninguém quis falar com ele. Eu acho que ele devido estar bebido, né? Aí foi que ele deu o primeiro tiro no chão, e nesse que ele deu o primeiro tiro eu me afastei. Fechei meus olhos, botei a mão no ouvido. Aí já o segundo, eu continuei. O segundo tiro foi que eu escutei a voz da minha irmã. Ela gritava pelo meu primo. Ele me atirou. Foi que eu não conti mais. Fui atrás dele para tirar satisfação por que ele fez isso. Sendo que ninguém mexeu com ele, ninguém fez nada. Foi que ele ficou circulando, no vídeo mesmo dá para ver, né? Ele com a pistola na mão circulando. Quando eu vi que ele deu por um lado, eu dei para outro. Segurei na mão dele e aqui no ombro dele. Tirar satisfação. Por quê? Foi que meu cunhado caiu num... Porque se ele não cai, se eu não paro ele tinha matado ele. Aí foi que eu perguntei para ele, por que tu fez ele? Todo o tempo com o olho fechado, que ele tem um olhar meio baixo, né? Aí ele me olhava e foi que a moça e outros 2 amigos dele colocaram ele dentro do carro. Isso foi muito rápido. Uma coisa muito rápida. Foi que ele saiu. Aí na hora que ele saiu, foi que eu consegui pegar a placa, né, do carro. E meu primo, a letra, né? Foi que pela minha irmã ela não ia fazer coisa. Eu disse, não, ele fez comigo, pode ser com outras pessoas, então é mais do que justo, entendeu? Sendo que uma pessoa que chegou porre, ele gritava todo tempo, sou polícia, sou rotan, ele ficava gritando. Quando as pessoas abordaram ele, antes dele falar, antes dele dar o tiro, sabe? E depois disso os amigos dele se meteram? Levaram ele? O que eles fizeram? Ele foi colocar ele dentro do carro. Uhum. Tá. Colocaram ele dentro do carro. Eu ainda fui tirar a satisfação, mas em nenhum momento ele falava. Quem era que estava com ele lá na hora? Com quem? O que atirou? Eram 2 rapazes e uma mulher. E ela falava alguma ele que estava coisa? dirigindo. Não, ninguém falava nada. Só um amigo dele que falava, não, a gente vai levar a tua irmã no hospital, não sei o que. Ela falava, mas ele não falava nada. Só um amigo dele que falava isso. A sua irmã chegou a ficar internada, né? Foi, a gente levou ela para a UPA. Aí da UPA ela foi transferida para o Metropolitano. Uhum. E o Gilberto, ele chegou a correr dele? Foi, aparece no vídeo que é só essa parte que ele corre. Uhum. Porque na hora do tiro, o primeiro tiro ele deu próximo da minha irmã e dele, que estava assim. Aí já o segundo, que ele deu na direção. O Gilberto, ele estava embriagado ou não?
Não. Não? Não. A gente estava ali entre amigos ali. Ele sim estava muito porre. Uhum. Vocês não conheciam eles, nenhum deles? Nenhum, nunca vi. Satisfeita, Excelência. Defesa. Bom dia, dona Mayra, né? Sim. Dona Mayra, bom, só para a gente esclarecer alguns pontos aqui. Houve alguma conversa entre o seu Gilberto e o acusado quando ele saiu do carro? Não. Nenhuma? Nenhuma. O seu Gilberto, o acusado, tentou pegar no ombro do seu Gilberto? Ele ainda tocou, sim. O seu Gilberto falou alguma coisa? Não falou nada. Não falou nada. Tá. Nessa imagem, que eu acho que a senhora lembra, a senhora já viu, né? Essa imagem várias vezes, né? Vocês ficaram quanto tempo com esse vídeo em mãos? Olha... Da data que vocês conseguiram o vídeo, as imagens lá com o pessoal da conveniência, até a data da audiência, levou quanto tempo? A senhora lembra? Não lembro. Mais de 6 meses? Porque foi assim, eu já vi pela minha irmã, né? Aquela que conseguiu a filmagem. Eu já fui ver, não lembro quanto tempo tá. Mas acho que eu tenho. Depois desse acontecido, acho que menos de um mês. Menos de um mês vocês pegaram a imagem. Foi, acho que e ficaram com as imagens até a audiência de instrução, quando vocês mostraram. Foi, quando a gente deu. Eu que fui, né? No caso, na seccionária Marambá, e dei a entrada. Fui fazer. Sim. Aí foi que eu ainda não tinha. Quando a gente deu, a gente não tinha ainda a filmagem. Depois que a gente conseguiu. Pois é, aí eu quero saber. Aí quando a senhora adquiriu essa imagem, que foi um mês depois, não é? Vocês chegaram a voltar lá com o delegado e falou, doutor, olha, a gente conseguiu essa imagem, coloque lá no documento. Você chegou? Sim, a minha irmã deu para a escrivã. Deu para a escrivã? Foi para a escrivã. Tá. Aí, quando ela deu para a escrivã, até a data da audiência, vocês ficaram com essa imagem também, não foi? Porque só foi no dia da audiência que apareceu o vídeo, correto? Foi, eu comentei, a gente fizemos uma videochamada, a primeira audiência. Isso, foi, verdade, eu comentei isso. Aí foi que ele pediu, a minha irmã passou. Tá, aí só foi nesse momento que foi anexado no processo realmente, tá? Uhum. Que eu lembro também que eu vi foi isso. Agora vamos para os fatos aqui. Aí ele deu o primeiro tiro. Quando ele deu o primeiro tiro, a senhora estava sentada ou a senhora estava em pé? Em pé, tô em pé. A senhora está em pé. A senhora, ele estava atrás da senhora ou estava ao lado da senhora? Onde ele estava? Atrás. Ele estava atrás. Sim. Quando ele estava atrás, a sua irmã estava aonde? Sentada. A sua irmã sentada. A senhora em pé, a sua irmã sentada. Gilberto estava onde? Atrás da minha irmã. Atrás dela. Então, nessa dinâmica, o Gilberto aqui, a sua irmã sentada e a senhora aqui. Ele estava aqui? Não, eu tô de costas para Augusta Montenegro, a minha irmã está sentada meia lateral. Certo. E ele atrás dela. Assim como você está. Sim, entendi. E ela assim, lateral. Tá. O primeiro, foram 2 tiros ou teve mais tiros? Foram 2. Foram 2 tiros. 2 tiros. Foram 2 tiros em sequência ou teve aquela parada? Primeiro, depois do segundo tiro? Deu no chão, aí o segundo já foi aleatório esse que pegou nela. Foi na direção dela. Assim. Você viu isso? Hã? Você viu o segundo tiro? Não, eu só vi, já dá pra ver na filmagem do segundo tiro. O primeiro eu ainda vi. O primeiro que ele deu, não foi no chão, que eu fechei meu vidro e meu olho. Aí no segundo eu já vi com o grito dela. A senhora não viu o segundo tiro? Não, vi no vídeo. No vídeo só. Uhum. No vídeo aparece só o clarão. Como a senhora identifica o segundo tiro? A senhora consegue identificar? Porque ele aponta assim. Tá. Porque ele aponta, aí a senhora conseguiu identificar. Uhum. O réu aqui nessa imagem, ele tá com que vestes ele tá, a senhora lembra? A roupa dele? Não lembro, acho que era bermuda jeans. Não lembro. Não lembra? Uma blusa, não sei se era azul. A camisa, a senhora lembra? Acho que era azul, uma cor azul, uma blusa. Não sei se era camiseta ou era blusa azul. Porque eu fiquei à frente dele, mas é uma coisa assim. Tá. Entendeu? Aí na mesma dinâmica, ele deu os 2 tiros, não é? O segundo tiro atingiu a sua irmã. E aí na mesma dinâmica, ele sai aqui, a senhora puxa o seu Gilberto aqui. A senhora chegou a puxar seu Gilberto mesmo ou não? Foi, eu puxo ele. A senhora puxa o seu Gilberto, não é? O réu vem, aí o réu passa por onde? Ele fica rodeando esse carro dele aí. Ele passa por aqui na dinâmica, é isso? Ele passa desse carro dele, outro carro é do... acho que é um... Esse aqui. Esse é dele, o que está bem em frente, bem aqui na esquina.
Tem outro carro aqui? É, parado, tá bem parado assim, mas ele gira o dele, que ele fica rodeando. O dele seria esse carro? É, esse Fiat. Esse. Aí ele vem pra cá, é isso? É, ele fica rodeando o carro. Ele fica dando várias voltas em relação ao carro? Não, ele deu só uma volta. Ele deu uma volta, que meu cunhado vai correndo, ele vai atrás dele, que eu pego ele de frente. Ali? Aí meu cunhado cai atrás. Nessa dinâmica que a senhora diz que encontra ele bem aqui, né? Sim. Qual que é a sua altura, dona Maiara? 60. E o seu peso, mais ou menos? 60. Hoje em dia eu tô com peso 64. E a senhora conseguiu parar ele? É porque ele ia andando, ele não estava correndo. Quem correu foi meu cunhado. Aí que eu quero saber, ele estava correndo ou ele estava andando? Andando. Quem correu foi meu cunhado. Tá. Na mesma dinâmica, o seu cunhado cai aqui. Sim. Não é? A gente percebe que quem cai uma pessoa, o seu cunhado já falou que é ele, né? E vocês também já confirmaram que seria ele. Tá. Aí o réu está do seu lado aqui. A senhora viu ele atirando novamente no Gilberto? Não, aí ele já não atira porque eu já estou de frente com ele. Eu já segurei a mão dele pedindo explicação porque ele estava fazendo. Mas se ele quisesse atirar, ele poderia ter atirado? Ali podia acontecer, não sei, mas foi a reação que eu tive. Entendeu? Então ele só não atirou porque a senhora parou ele. Foi. Os amigos dele estavam aonde? Nessa hora eu não vi. A senhora não lembra nesse momento? Eu só queria falar com ele, só fui atrás dele para tirar satisfação do que tinha acontecido. Depois que a senhora falou com ele, a senhora se afastou dele. Seu cunhado continuou correndo? Não, ele caiu. Aí depois ele foi até a minha irmã. Ele caiu, ele foi até a minha irmã. O réu foi atrás dele? Não, os amigos dele já estavam colocando ele dentro do carro. Tá. Quem dirigiu o carro, a senhora lembra? Era ele mesmo. Era ele? Era ele mesmo. Na delegacia foi dito que além de vocês 4, existiam mais 2 pessoas. Que inclusive declinaram o nome, Maxi e Inara. Vocês lembram quem era Maxi e Inara? Lembro. Quem que era Maxi e Inara? Era um casal de amigos dele que estavam lá também. Dele? Não, da minha irmã. A sua irmã conhecia o Maxi e a Inara? Eu acho que conhece de vista. Assim, não sei se tem amizade. Mas assim, ela conhecia esse casal? Desconhecia. Eu conheço de vista, entendeu? Sim. Não tem aquela amizade assim, eu posso dizer. Tá. Quando aconteceu o fato lá na hora, algum amigo dele abordou sua irmã e falou: posso levar você? Você quer que eu leve você para o hospital? Foi um amigo dele. Isso aconteceu? Aconteceu. Ele falou para mim, foi para mim, que ele pedia calma, que ele já estava dentro do carro, no caso, né? O Thiago. Aí ele falou: calma, a gente vai levar ela. Só que eu não queria, eu queria entender por que ele fez isso. Certo. Na delegacia, vamos só voltar um pouquinho, dona Maiara. Na delegacia, a senhora chegou a pedir para o delegado para que ele ouvisse outras pessoas ou só foi ouvindo vocês? Por exemplo, Maxi, a Inara, o gerente do posto, ou alguém que estava no posto, aliás, da conveniência, não era do posto, da conveniência. Vocês pediram alguém para que ele ouvisse outras pessoas? Não pedi. Só fui fazer só a minha ocorrência, o que eu tinha. Não falei nada sobre isso. Perfeito, eu não tenho mais perguntas. Bom dia, Maíra, né? Isso. Tudo bem, Maíra? Mas eu queria só, já contar essa dinâmica para a colega, eu queria só passar o vídeo aqui. Tem como soltar, doutor, o vídeo? Rapidamente, só para a gente acompanhar a dinâmica junto com os jurados? Vamos lá. Senhorita está onde? Aqui? Dá uma pausa aqui, doutor. Senhorita está onde nesse vídeo, quando inicia? Bem no canto aí, olha. E o acusado está onde? Pode apontar, pode... Eu estou bem... Tá, vamos lá. Tô bem aqui, ó. Tô bem aqui. A senhora tá aí, né? Isso. Perfeito. O acusado tá onde nesse momento? Ele vai aqui, ó. Ele vai bem aqui. Tá, pode ir passando então, vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Aí é o clarão, né? Aí é o clarão, né? Perfeito, vai. A senhora continua aqui, né? Aqui, ó. Tá, aqui. Perfeito. Aí esse foi disparo pro chão. Foi, o primeiro tiro foi no chão. Tanto que a minha irmã estava sentada aqui, ó. Mas, ó, esse é o primeiro disparo. Essa tua irmã é essa aqui? É, ela mesma. É ela, então ela já, olha, no primeiro disparo ela já acusa que ela atingiu ela, foi isso?
Não, no segundo. Mas aí foi um tiro até agora. Pois é, porque o primeiro pegou atrás da cadeira. Aqui, chefe, por favor, um pouquinho. Vamos lá. Ó, o segundo ela levantou, olha aqui, ela levantou, eu já vim pra cá. Uhum. Aí do segundo em diante que ela já pega, ó. Tá. Ela vai afastar o braço dela pra trás, ó. Ó, ele já deu, ó. Ela tava de costa então nesse momento, né? Ela tava de costa. Não, ela aqui, ela chama ele, ó. Ela chama ele. Aí no segundo que ele já dá, olha, que ela chamou, já pegou. Ela fez isso aqui, que pegou na coluna dela. Mas aqui eu só vi um tiro, eu só vi um disparo. Vamos lá. Deixa eu continuar, vamos ver essa coisa. Eu só vi um disparo, na verdade, o primeiro dia pegou nela. O acusado é esse aqui, né? Ou esse aqui? Não, ele tá bem aqui, ó. Tá, esse aqui, tá. Pode deixar soltar, olha. Ele sai andando pra lá, né? Uhum. Vamos lá. Esse é seu cunhado, né? É. Tá, parou. Né? Esse aqui quem é? É o acusado? É. É o acusado que tá aqui, né? Perfeito. E a senhora tá onde? Tô com ele. Tá, deixa eu soltar aí. Ó, ele tá bem aqui, ó. Ele tá com a mão solta, né? Pode voltar um pouquinho. É o amigo dele. Não, peraí. Volta um pouquinho. Aqui, ó. Essa pessoa aqui é o acusado? Eu lembro que era eu e ele. A senhora tá aqui, eu tô vendo só uma pessoa. Aqui, ó, senhor jurado, tô vendo só uma pessoa e a pessoa aparentemente não está com a arma na mão. Depois aparece, doutor. Tá parado. Tá, vamos lá. Vamos aí. Agora aparece dois, ó. Tá, agora aqui tu segura ele. Perfeito. Mas só um pouquinho pra frente. Não, frente não, é pra trás, na verdade. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Volta só um pouquinho. Pronto, aqui. Tá? Dando para os jurados acompanhar. Aqui a senhora está atrás dele, né? Ou seja, se ele quisesse ali, não precisa responder, mas ele está livre aqui para atirar no Gilberto, correto? Sim. Tá? Mas eu não tô. No momento da a senhora confirma? Ele está com a arma aqui. No momento algum ele está com a mão apontada para o Gilberto? A senhora confirma isso? Não, ele não estava apontado para o Gilberto. Mas aqui ele está livre. Aqui, se ele quisesse atirar no Gilberto, ele tinha tirado. Porque na hora que eu abordei tá parada a imagem, doutor. Não, doutor, eu sei, mas é muito rápido. E a imagem, o senhor já viu que não é. Não é a HD, né? É. Mas só queria deixar bem claro isso. Não dá pra ver. Deixar bem claro isso. Que momento da Gwen está com a mão em punho, com o objetivo de quem quer atirar, não é isso? Ele tá com a mão em punho. Tá, perfeito. Não, em sentido de apontar. Tá? E aqui eu não vejo a senhora agarrando ele, abraçando ele, pedindo para ele parar. Porque ele passa de mim, quando ele passa, eu seguro no braço dele. Pode ver, que eu volto e ele volta. Olha aí, ó. Ao mesmo tempo eu puxo. Quando o Gilberto já corre, né? Ele cai. Perfeito. Ele correu na segunda, ele cai lá pra frente. Você já conseguiu esse vídeo? Sim. Foi a minha irmã. Tá. Sua irmã conseguiu, né? Tá. A sua irmã falou que assim, conseguiram somente na segunda audiência. Se você puder sentar, fica à vontade. Se puder sentar, fica à vontade. Não aí, não, sente lá na outra lá. Vamos lá. Você já falou que a sua irmã conseguiu esse vídeo, né? Em relação a eles. Quem foi que vocês chegaram realmente a dar esse vídeo para o delegado ou tão somente trouxeram em juízo? Foi na segunda audiência que a gente deu. Segunda audiência vocês deram o vídeo para o juiz, foi? Perfeito. Você estava de costa que você falou, não foi no momento do disparo, foi em sequência? Tava de costa. O primeiro eu tava de costa, quando ele deu. Aí eu me afastei, fui para perto do carro. Aí já o segundo, eu já escutei, eu me coisei com o grito dela. Eu escutei o tiro, mas eu já me abri meus olhos. A bala pegou de cima para baixo, foi? Ele deu assim. A primeira ele deu no chão, atrás dele, da cadeira que eu tava. E aí foi esse tiro que atingiu sua irmã? O segundo. O segundo? O segundo. Foi. O primeiro ele deu no chão. Então mas foi sequência, papá. Tirou, aí todo mundo levantou, depois ele apontou e deu. Foi que pegou da coluna que passou pro braço. Perfeito. Vamos lá então. A minha última pergunta já fiz, né, em relação à questão de ter parado ele. Perfeito. Por mim, estou satisfeito. Obrigado, tá? Obrigada. Mais perguntas aí, senhores? Então a senhora não viu o momento que ele deu o segundo tiro, não é isso? Não. Como é que ele, para quem ela apontou, para onde ele apontou? Só viu o primeiro? Só viu o primeiro. Tá. O jurado tem alguma pergunta? Posso dispensá-la? A senhora está dispensada, a senhora pode ir. Obrigada. Wesley Miranda de Carvalho. Bom dia. Bom dia. Seu nome completo? Wesley Miranda Carvalho.
Luiz, o senhor tem um parentesco, amizade e inimizade com o réu, Tiago Flecha? Não, nem conheço. O senhor vai depor no processo judicial, tem um compromisso de dizer a verdade sob pena do cometimento do crime de falso testemunho. Você vai responder perguntas do promotor agora, doutor Nadilson. Doutor Nadilson, suas perguntas. Bom dia. Conte dia. para nós o que aconteceu lá nesse dia 24 de junho de 2020. Então, eu estava nessa conveniência com as minhas primas, né? O marido dela, minhas duas primas. Mayra, né? Isso, Mayra. E o Gilberto. Isso. Tá. Aí, num determinado momento foi que chegou esse carro com essas pessoas, com o acusado também, né? Estacionando bem em cima da gente, assim. Estavam as minhas duas primas. Ali chegou todo peito tufado, assim, não sei como é que se fala, né? Tipo, dava pra ver a arma, né? Desceu mostrando a arma, guardando, aí todo se aparecendo. Aí a gente já ficou, esse rapaz é polícia, né? Pra chegar assim. Você não conheciam ele? Não. Tá. Aí dava pra ver que ele era polícia, porque ele tava muito assim, muito exposto, e dava pra ver a arma na cintura dele, tava muito alterado também, dava pra ver que ele tava embriagado, tava muito alterado, a fim de confusão, né? Parecia. Aí foi que ele queria contato, assim, chegar, falar e, tipo, aí a gente tava evitando ele, né? Tava evitando, aí acredito que ele não gostou disso, da gente. Na verdade eu tava afastado, só olhando, assim, eu tava junto, mas tava, porque eu tava só olhando, não tava, tipo, só minhas primas. Aí ele queria contato e ninguém queria contato com ele, dava pra ver que ele tava alterado, armado. Aí foi que toda hora ele queria encostar, falar. Aí o marido da minha prima, não, sem contato. Aí foi que numa hora dessa ele puxou a arma, deu um tiro no chão e deu outro tiro na direção dele, do Gilberto, né, que a minha prima tava do lado. Antes dele, pegou nela. Só pra ver que ela só sentiu já no braço dela. Aí nisso eu saí correndo pro outro lado. Pensei que ele ia sair atirando a esmo, né? Aí foi isso. O pessoal que tava com ele se meteram, fizeram alguma coisa? Quando ele deu os tiros, mais a minha prima que foi pra cima dele, a Mayra, segurou ele. Aí depois os outros foram pra evitar também, né? Parar, pra conter ele. Eu corri pro outro lado tava pensando que ele ia sair atirando a esmo, né? Que ele já tinha dado 2 tiros, tava tipo me proteger. O senhor chegou a ver o momento que a Mayra foi atrás dele, chegou a segurar no braço dele ou não? Vi sim. Eu me afastei pro outro lado, mas fiquei olhando essa situação. Ele tava fazendo o quê? Ele tava indo fazer o quê? Ele tava atrás do Gilberto? Tava atrás do Gilberto. O senhor sabe dizer o que ele queria com o Gilberto, pra ele ir atrás dele armado? Ele queria atirar no Gilberto. Eu pensei que ele ia matar o Gilberto. A minha prima segurou ele, aí foi que ele se conteve. Parece cena de filme. Que ele caiu ainda. Aí a Mayara, vocês socorreram na hora, né? Foi, aí na hora botaram ela no carro. Aí nós já fomos acompanhando ela até a UPA. Isso eu já fui com medo, né? Porque o carro ia na frente dele, aí ia na frente de nós, aí de repente ele tava alcoolizado, né? Podia parar, sair atirando, sei lá. Aí como foi para vocês identificarem ele? Na época não sabiam quem ele era, né? Como foi? Foi placa de carro, foram atrás do proprietário, aí foram pegando informações até que chegaram. Quem ele era, né? Ele chegou a discutir com alguém lá de vocês? Com o Gilberto. Porque ele queria encostar na gente, sei lá, chegar alterado com eles, né? Aí não, sem contato, Gilberto falava sem contato, tipo, evitando ele, não dando confiança, aí foi quem não gostou, puxou a arma, sem motivo mesmo, assim. Tinha barulho lá, dava pra ouvir o que todo mundo conversava ou não? Tava só ambiente, assim, não tava coisa alta, dava pra escutar, só ele, o Gilberto, sem contato, só ia afastando ele. Ele chegou a dar em cima da Mayara? Da Maíra, né? Maíra. Ele chegou? Quando ele chegou no carro, tipo, deu pra perceber que ele chegou muito, estacionou o carro bem na frente, assim, tipo, fora do limite onde os carros estacionam. Aí já desceu todo com a arma na mão, guardou a arma e
peito tufado, tipo, querendo impor respeito, assim, querendo mostrar quem ele era, até que foi que aconteceu essas outras coisas que eu comentei anterior. No momento lá, o senhor conseguiu entender ou ver tudo que estava acontecendo, ou foi só com o vídeo que o senhor teve mais informação? Não, entendi tudinho, sim. Na hora, né? Eu só vi tudo o que estava acontecendo através do vídeo, mas na hora eu estava vendo tudinho. Tipo, a hora do tiro e tal. Então ele queria atirar o Gilberto e acertou na Maiara. Isso, né? Isso. E depois foi atrás do Gilberto de novo e a Maíra segurou no braço, é isso, né? Aí nisso que ele correu com a arma na mão, aí eu pensei que ele ia sair dando tiro em todo mundo, porque e nós, principalmente, né, que nós estávamos juntos, no caso. Vocês não sofreram nenhuma represália, ameaça da PM? De ninguém? Não. Principalmente o senhor? Não? Não. Ok, obrigado, excelência. Satisfeito. Defesa. Bom dia, Bom dia, Wesley, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Wesley, só para a gente entender bem a dinâmica disso aí. No momento que ele chega, tá? Desce do carro, tem todo esse cenário. Os 2 tiros foi em seguida ou teve um espaço de tempo de um para o outro? O senhor lembra? Teve pouco espaço de tempo. O senhor sabe mais ou menos dizer quantos segundos? Não lembro mais. Até porque eu nem tenho mais o vídeo e na hora... Tá. Só lembro dos estampidos mesmo. Os estampidos aconteceram e qual foi o momento que o senhor percebeu que tinha atingido a Maiara, né? Foi na hora que eu voltei, porque quando ele já deu o primeiro tiro, o segundo tiro, tipo, ele deu o primeiro tiro, aí eu olhei, ele deu o segundo, eu já corri pro outro lado. Então foi bem rápido. A pergunta o tiro foi em direção à rua ou os tiros foram disparados pro chão? Foi um no chão e outro na direção do Gil, tipo, um mais para baixo. Eu acredito que ele queria dar na perna, viu que não acertou, porque o Gilberto correu, aí ele já deu outro mais... Na perna, para quem vai dar na perna. Porque tava a Maiara Sim. E o Gilberto, ele tava antes dele. Aí acredito que ele queria dar o primeiro tiro na perna do Gilberto, aí foi que ele viu que não acertou, aí já dele mais pra frente dele, aí foi que pegou na minha prima, em direção à cintura. A tua prima então tava na frente dele? Do lado tava um do lado do outro. Do lado do atirador? Tava ele, tá. Não sei bem se era bem do lado ou na frente, mas tava um após o outro, assim, em ordem. O atirador, a minha prima, a Maiara no caso, e o Gilberto. Em fila? Isso, em fila, assim. Tá. Ele querendo falar com o Gilberto e a minha prima entre o meio, assim, ele querendo ir pra cima e o Gilberto, não, sem contato. Aí foi que ele puxou a arma e saiu dando os tiros. Foram quantos tiros, você lembra? 2 tiros. Só 2 tiros. Tá. Depois disso... Ele entra no carro, vai embora e ainda fica por lá? Ele fica uns segundos, entra no carro e vai embora. Tranquilo. Sem mais perguntas, doutor? Só, por favor, me esclareça. O senhor disse, quero que fique bem claro. O senhor disse que o primeiro disparo ele apontou para a perna do Gilberto? Na direção, porque... Até porque não pegou nele, né? Certo, mas eu quero saber a direção que foi dada. Foi direção para a perna do Gilberto? Foi na direção do Gilberto, E o segundo tiro foi na direção do Gilberto também? Foi. Os 2 tiros... Ele apontou para o Gilberto? Foi, apontou. Os 2 tiros foram na direção do Gilberto. Tá. E o primeiro eu falei que... O primeiro pegou no chão e o segundo pegou na Maiara? Foi que pegou na minha prima. Tá. Alguma pergunta dos jurados? Sem perguntas? Muito bem. Vamos agora ao testemunho de defesa. Marcel Picanço. Bom dia, senhor. Seu nome completo? Marcel Picanço Nogueira. Senhor Marcel, o senhor tem um parentesco, amizade ou inimizade com o réu? Não, nós somos amigos apenas. São amigos? Isso. Fale assim com o microfone, dessa forma. Isso. Isso são amigos, né? Isso. Eu vou lhe ouvir como informante. O senhor vai responder perguntas da defesa. Defesa. Bom dia, seu Marcel. Bom dia. O senhor lembra do dia dos fatos, correto? Lembro. Tá. Quando vocês chegaram lá na conveniência, vocês já tinham vindo de algum... Já estavam vindo de algum lugar? Sim, a gente tinha participado de uma pequena celebração do aniversário de um amigo nosso. Vocês estavam bebidos? Não.
O seu Tiago estava bebido nesse dia? Não. Não. Quando vocês desceram do carro, o senhor desceu e o senhor foi para onde quando o senhor desceu? A gente conversou ali rapidinho, ver se ia ficar ali realmente. E eu fui para comprar cerveja, para fila para comprar cerveja. Em algum momento o senhor viu o seu Tiago se identificando como policial? Não. Não. O senhor chegou a ver o grupo lá, as pessoas que estavam lá sentadas quando vocês chegaram? Sim, tinha grupos de pessoas, cada mesa ali. Tá. Aí o senhor foi para a fila para comprar cerveja? Fui para fila comprar cerveja. O senhor ouviu os tiros? Ouvi. Quantos tiros foram? 2. O senhor não viu, o senhor só ouviu, foi isso? Aí, quando o senhor ouviu, o senhor saiu logo? Sim, eu saí para ver o que aconteceu, né? O que o senhor viu nesse momento? Eu vi que a menina, não sei qual o nome dela, não conhecia, ela estava dizendo que estava ferida e que ele tinha pegado o estilhaço no braço dela. Tá. Aí qual foi a sua reação nesse momento? Eu perguntei se ela queria ir até a UPA, né, que a gente ia levar ela. Ela respondeu que não. Não. E os outros que estavam com ela, estavam aonde nesse momento? Eles estavam sentados e aí a gente decidiu sair de lá por ser um local perigoso, né? O senhor chegou a comprar a cerveja? Não. O senhor nem efetuou esse pagamento? Não. Tá. O senhor foi muito rápido assim, o senhor estava lá dentro, quando ouviu o tiro, o senhor saiu logo, o senhor viu onde ele estava? Ele está bem de frente com uma mesa que a gente ficou, né? Quando o senhor saiu? Isso. Foi. Ele estava com a arma em punho ainda? Não, ele já tinha guardado de novo. E daí vocês já saíram? A gente perguntou se ela queria ir para a UPA, ela respondeu que não e a gente resolveu sair dali. Tá. Eu não tenho mais perguntas. Tem, doutor? Satisfeita, excelência. Defesa. Me pena. Vocês tinham vindo de onde? Desculpa. De onde vocês tinham vindo? Eu olhei para o senhor e disse defesa. A gente tinha vindo de um aniversário de um amigo nosso que no outro dia ia estar em serviço e ele não podia beber, ele só fez um bolo, uma comemoração rápida ali. Aí vocês não beberam lá? Não, é por isso que a gente não bebeu lá. Isso. Tá, aí quem estava com vocês? Nós vimos aqui que tinha mais gente lá com vocês, tinha uma mulher, uma loira. Quem que mais estava com vocês? Quem eram essas pessoas? Sim, era eu, Thiago, Fabinho e a Ivaneide. Você sabe por que eles não testemunharam nesse processo? Para dizer o que aconteceu? Não. Porque o senhor já disse que foi comprar cerveja e não viu na hora do tiro, mas eles estavam lá, eles ficaram lá com ele? Na hora que eu cheguei lá, já tinham se aproximado do carro para ir embora, né? Porque lá é um local perigoso e a gente decidiu ir embora, que era melhor ir embora. Mas só depois que vocês acharam que o lugar era perigoso. Antes vocês foram para lá. Não, mas aí ninguém sabia que ele era policial, né? Aí quando alguém já sabe que ele é policial... Mas ele que atirou, né? E lá é um local Foi ele que atirou. Eles não atiraram nele, na verdade. Lá é um local de facção, o senhor sabe, né? Mas isso dava direito para ele atirar lá? Ele que atirou, o senhor confirma que foi ele que atirou. Como defesa, ele podia atirar, não podia? Mas tinha alguém atacando ele? Você ouviu alguém atacando ele? Alguém tentou pegar a arma dele ou ele tentou se defender. Mas o senhor não estava lá, o senhor falou que o senhor saiu para comprar cerveja e não viu na hora do tiro? Pois é. Tá ok, satisfeito, excelência. Alguém tentou tomar a arma dele? Não, tô dizendo, se ele tá dizendo que ele não podia atirar lá. E se alguém tentasse alguma coisa contra a vida dele? O senhor deu a entender que alguém tentou tirar a arma dele? Não, ele falou que ele não podia atirar lá. Tá, senhor, vamos esquecer isso. O jurado tem uma pergunta. Tiago foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão pelo crime de lesão corporal grave, que foram reduzidos para apenas 3 anos por ele ter confessado, e a mais 2 anos de prisão por disparar uma arma de fogo em via pública. Além disso, terá que pagar 300 dias multa. A pena deve ser cumprida em regime semiaberto e ele não poderá recorrer em liberdade. Também perdeu o cargo de policial militar, teve os direitos políticos suspensos, e a justiça determinou o início imediato do cumprimento da pena. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!